pra vocês a história de como eu e minha mãe perdemos todos os privilégios que nós tínhamos por causa da ambição do meu irmão. Bom, a minha mãe, ela engravidou de mim muito nova. Eu sou a filha dela mais velha e tem meu irmão, que é o filho dela mais novo. A minha mãe, ela sempre trabalhou como empregada doméstica e ela sempre trabalhou na mesma casa. E logo quando ela engravidou de mim, os patrões dela super apoiaram, super ajudaram e ela se manteve trabalhando lá. E eu, quando eu nasci, eu meio que fui criada por eles até como se eu fosse filha. Eles já tinham outros filhos, mas eles me tratavam como se eu fosse filha deles. Então eles me davam de tudo. Além de, claro, ajudar muito a minha mãe, eles também me davam as coisas como se eu fosse filha deles. Compravam as coisas para mim. E quando eu comecei a estudar, eles me matricularam exatamente no mesmo colégio dos filhos dele, para que eu tivesse exatamente a mesma qualidade de vida. E logo quando meu irmão nasceu, eles fizeram exatamente a mesma coisa. A minha mãe, ela nunca foi assim de ficar pedindo as coisas para eles. Eles realmente faziam porque eles queriam. E então, tanto eu quanto meu irmão, a gente cresceu tendo vários privilégios, sabe? Coisas que a minha mãe não podia bancar, mas eles podiam. Então, tudo que eles podiam fazer, eles faziam por nós dois. Eles eram pessoas muito boas, sabe? Eu chamava eles de tio, o meu irmão também chamava eles de tio. A gente tinha uma relação com os filhos deles como se fossem nossos irmãos. Então, assim, tínhamos realmente uma relação muito boa. Minha mãe sempre foi muito bem tratada, eles nos ajudavam com tudo que eles podiam. Quando cheguei ali na fase de ir para a faculdade, eles fizeram a mesma coisa. Chegaram comigo e falaram: qual curso você quer fazer? A gente vai pagar a tua faculdade para que você possa estudar. Escolhi o curso e eles começaram a pagar a minha faculdade. O meu irmão não. Quando meu irmão foi crescendo, ele foi se tornando um rapaz assim, meio rebelde, sabe? E ele acabou se metendo com coisa errada, ou seja, com drogas. Ele deu muito, mas muito trabalho para minha mãe. E os meus tios tentaram fazer o máximo que eles podiam, mas eles não podiam fazer muita coisa. O que estava ao alcance dele, eles faziam. Até que meu irmão acabou se desviando, saiu de casa, parou assim, realmente de tentar alguma coisa. A minha mãe, coitada, passava dia e noite morrendo de preocupação, mas a gente achava que uma hora ele ia se acertar, uma hora ia voltar. Até que teve um dia aonde nós estávamos, inclusive, dormindo na casa desses meus tios, né, dos patrões da minha mãe. A gente tinha um quarto lá que a gente podia dormir. E nesse dia a gente estava, inclusive, dormindo lá, até que a gente escuta um barulho e tinha pessoas entrando dentro da casa. Estavam assaltando a casa. Fizeram eu, a minha mãe de refém, fizeram os nossos patrões de refém, os filhos deles de refém. Foi assim, uma loucura. Até que em um momento, alguém chamou a polícia, a gente acredita que foi um dos vizinhos, que escutou, que viu toda a movimentação e acabou chamando a polícia. Então, quando a polícia chegou, eles já chegaram invadindo a casa e tal. Até que a gente viu que um dos bandidos que estava dentro da casa era o meu irmão. No total, eram 3 pessoas. 2 estavam lá fazendo toda a movimentação da casa, né? Estavam ali com a gente e tudo. E tinha uma terceira pessoa que estava meio que escondida. A gente sabia que essa pessoa estava lá, mas a gente não via ela. E a gente acreditava que, inclusive, era essa pessoa que estava ali tentando pegar todos os bens de valor, enquanto os outros 2 ficavam tentando segurar a gente. E o meu irmão era justamente essa terceira pessoa, né? Que a gente não estava vendo lá naquele momento, mas quando a polícia chegou, a polícia já chegou invadindo a casa. E a gente descobriu que era ele. Quando a minha mãe viu, a pobre da minha mãe, coitada, minha mãe ficou arrasada. Minha mãe não sabia onde enfiar a cara. Ela se desesperou, né? Eu me desesperei, a gente ficou morrendo de preocupação. E aí levaram ele preso, nós fomos para a delegacia, todo mundo teve que prestar depoimento, fazer o boletim de ocorrência, toda aquela loucura. Mas quando foi no dia seguinte, que a gente voltou para casa dos meus patrões, né, dos patrões da minha mãe, a gente chegaram com a gente e disseram que não estava mais dando certo, que meu irmão estava dando muito problema, que meu irmão não estava colaborando, digamos assim, e que eles não queriam toda aquela dificuldade para a vida deles. Então, eles demitiram a minha mãe. A única coisa que eles falavam que eles não iam fazer era parar de pagar minha faculdade, porque eu precisava estudar. Era a única coisa, mas de resto eles não queriam mais ter contato com a gente. A minha mãe chorou, pediu desculpas, implorou, mas enfim, quem é que podia julgar eles, né? Nosso irmão tava dando muito problema e a gente sabia que ele ia ser solto, sabe? Não era uma coisa que ia deixar ele preso por muito tempo. Então, realmente foi o que aconteceu. Ele foi preso por pouco tempo, mas não foi solto. E, enfim, eles demitiram a gente, a minha mãe perdeu o emprego dela, né? Eles só continuaram pagando a minha faculdade, mas assim, a gente perdeu o carinho que a gente tinha, a gente perdeu a família que a gente achava que tinha, porque nós considerávamos eles da nossa família, e eu tenho certeza que eles também nos consideravam, mas de fato, eles não eram obrigados a conviver com a loucura do meu irmão, né? Então, depois disso, a minha mãe acabou arrumando outro emprego, eu também consegui um outro emprego enquanto eu estudava, para ajudar a minha mãe, até porque o emprego que ela tinha conseguido não era suficiente para nos manter, para bancar tudo que precisava. Então, hoje eu já estou terminando a minha faculdade. Realmente, eles nunca pararam de pagar, eles continuaram pagando e vão pagar até o final. Mas a gente não teve mais contato, assim, sabe? Todas as vezes que a minha mãe tentou ir visitar ou conversar, eles não quiseram receber.
Mas é aquela coisa, a gente não pode julgar. A gente não sabe o que a gente teria feito se a gente estivesse no lugar dele, sabe? Realmente, meu irmão deu muito trabalho. E até hoje, meu irmão tá metido com coisa ruim. Mesmo depois que ele saiu da cadeia, ele não voltou pra casa nem nada. Ele continua metido com coisa ruim. A minha mãe continua sem dormir, preocupada com ele. Mas, assim, às vezes, pode até ser maldade da minha parte, sabe? Mas às vezes eu peço pra Deus pra que ele leve ele em uma dessas loucuras que ele estiver fazendo, porque eu acho que é muito melhor do que ele tá aqui na Terra, infernizando as pessoas e fazendo a minha mãe passar por tudo isso.